Olá, olá, bom dia. Bem, eu sou o professor Rafael e dando continuidade à proposta de auxílio aos alunos que estão tendo essas aulas não presenciais, venho por meio desta aqui auxiliar principalmente os alunos da turma da segunda série. Então, olha só, a gente vai começar a falar hoje de um reino que é um reino muito polêmico, né? Eu brinco com os alunos que geralmente, quando a gente vai falar do reino protoctista, você tem lá o reino Monera, que são das bactérias, aí vem o reino Fungi, dos fungos, o reino Plant ou Plantae, que são das plantas, e o reino Animalia, que são os animais. Aí eu brinco que quando eles não conseguem englobar um organismo em nenhum desses reinos que eu falei, jogam ele lá no reino protoctista. É uma brincadeira, obviamente, né? Mas o reino protoctista ele é alvo de polêmica, porque alguns biólogos não consideram, inclusive, como um grupo taxonômico, né? Eles não consideram o reino protoctista como sendo um grande reino, e porque a classificação desse reino é muito difícil. Porém, para fins de estudos, a gente consegue organizar o reino protoctista em dois grandes grupos, que são os grupos dos protozoários, que são aqueles protistas que não produzem o próprio alimento, né, são heterotróficos ou heterótrofos. E nós temos as algas. As algas, elas incluem o grupo dos protistas, mas são organismos que conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese. Só que nessa aula em específico, nós vamos falar dos protozoários, tá? Então, os protozoários, na classificação que a gente vai considerar, eles estão dentro do reino protoctista, e por estarem dentro desse reino, a gente vai entender como funciona a biologia desses organismos nessa aula de agora. Bem, olha só. Qual que é o objetivo dessa aula? O principal objetivo dessa aula é explicar as principais características dos protozoários quanto à estrutura, à nutrição, à reprodução e aos ambientes em que vivem. Então, nessa aula, a gente vai falar dessas características principais. Como essa videoaula que eu estou gravando, ela também é para os alunos do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, eu preciso deixar claro algumas coisas. Na proposta de vocês do plano de estudos, eu pedi para vocês copiarem os esquemas da aula que eu passaria. Não serão todos os slides que vocês terão que copiar. Então vocês precisam assistir, tá, toda a videoaula para saber quais são os slides que eu vou pedir, ok? Porque tem alguns alunos que copiam slides sem assistir a aula, então isso não é o ideal, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, para eu falar desse grupo dos protozoários, eu preciso entender o que significa, né? Esse termo protozoário, ele vem do grego protos, que significa primitivo, primeiro, e também é da junção com outra palavrinha grega chamada zoon, que vem de animal, né? Por exemplo, zoológico é o local onde você encontra animais. Então, qual é a principal característica dos protozoários? Os protozoários, na verdade, eles são um grupo de organismos unicelulares heterotróficos. O que significa isso? Unicelular são aqueles organismos que têm apenas uma célula, tá? Então, quando falar para vocês unicelulares, lembrem disso. São os organismos que têm apenas uma célula, tá? Heterotróficos são aqueles organismos que não conseguem produzir o próprio alimento. Então, protozoários são organismos que têm apenas uma célula e são heterotróficos. Uma observação: tem que tomar muito cuidado porque às vezes os alunos não entendem alguns conceitos e por isso eles se atrapalham na hora de explicar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala que os protozoários são unicelulares eucariontes, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tem lá a membrana da célula, aí ele vai ter o citoplasma, e esses organismos eles vão apresentar aquela membrana nuclear, tá? Que a gente chama de núcleo, obviamente. Então, os eucariontes eles vão ter esse núcleo aqui. Os protozoários são unicelulares, uma célula, eucariontes, ó, eu vou escrever aqui, ó. É complicado escrever com o mouse, mas vai dar certo. Ó,
O pingo do i foi lá longe. Eucarionte. Então, ó, sabe quando o menininho está aprendendo a escrever lá no primeiro aninho? Tá igualzinho. Mas vamos lá. Então são unicelulares, eucariontes e heterotróficos. E olha só que o tamanho pequenininho deles. Eles têm de 2 micrômetros a 1 milímetro. Então eles são muito pequenos, né? Alguns alunos perguntam assim se pode ficar bebendo água, por exemplo, de torneira sem estar filtrada. Muitas vezes, alguns protozoários podem causar doenças. Podem nos causar doenças, como por exemplo a amebíase, que causa diarreia. E as amebas, elas são protozoários que a gente não consegue ver a olho nu, precisa do auxílio de microscópio, por causa do tamanho. A maioria dos protozoários são muito pequenos e a gente não consegue ver a olho nu, né? Na verdade, eu acho que nenhum protozoário que tem até 1 milímetro de tamanho aí, você consegue observar, assim, se não for com bastante atenção. Então, por isso é importante a gente tomar alguns cuidados com relação a esses protozoários causadores de doenças aí, tá? Importante sempre estar tomando água filtrada e as prevenções necessárias para cada doença. O foco dessa aula não é doença, então a gente vai continuar passando aqui. Olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Esse é o Paramecium caudatum. Ele é um protozoário que ele é chamado de ciliado, porque ele apresenta na sua estrutura esses cílios aqui, ó. Então ele tem aqui núcleo, o citoplasma, a membrana, e ao redor dele ele é todo cheio de cílios, ó, essas estruturazinhas aqui, ó, tá vendo, ó, que está em volta dele? Isso aqui são os cílios. E os cílios eles são usados para locomoção, para captura de alimento, tá? E nós temos também as amebas, tá certo? Deixa eu apagar esse rabisco que eu fiz aqui. Vamos lá. As amebas, elas são, é óbvio que isso aqui é uma imagem, não é a imagem de um microscópio, né? Mas eu estou mostrando para vocês aqui que a estrutura da ameba ela é uma célula só, como vocês podem observar, e ela é cheia de expansões do citoplasma dela. Isso aqui, ela é cheia de expansões. Essas expansões têm um nome, chama-se pseudópode. Pseudópode. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá, olha só. Aqui eu coloquei para vocês uma perguntinha. Em que locais podem ser encontrados e como vivem os protozoários? Geralmente, quando a gente pergunta para os alunos, quando termina o segundo ano, sobre o reino protoctista, é o reino que os alunos menos lembram. Talvez porque não tem esse contato com esses organismos, assim, eles não têm um contato visual com esses organismos e por isso eles são tão esquecidos, né? Só que é importante a gente conhecer a biologia de todos os organismos. Por quê? Porque dá uma noção da biodiversidade que a gente tem. Dá uma noção de como o ambiente como ele se comporta, a forma como é rico o ambiente onde a gente vive. E é legal você conhecer um pouco também sobre esses organismos. Quer ver? Vamos lá, olha só. Primeiro, a maioria dos protozoários é aquática e ela vai viver em água doce, tem alguns que vivem em água salgada, tem alguns que vivem em regiões onde tem lodo, terra úmida, tá? Outra característica, existem alguns protozoários que não são de vida livre. Eles são parasitas, ou seja, eles precisam estar em um organismo, retirando alimento e nutrientes desse organismo para poder sobreviver. É o caso, por exemplo, de uma ameba chamada Entamoeba histolítica. Ela é uma ameba que ela invade o organismo, não é que invade, a gente ingere através de alimentos contaminados, através de água contaminada, e essa entamoeba, essa ameba, ela parasita o nosso intestino. Então ela fica no intestino, causa diarreia, e essa diarreia que ela causa pode provocar aí a desidratação do organismo se a gente não tratar. Então, existem algumas espécies que são parasitas. Lembrem-se disso. Toda vez que tem um parasita é porque alguém vai ser hospedeiro, né? Então, no caso, as doenças que vocês vão estudar na próxima aula vai falar dos protozoários parasitas de seres humanos. Então, vamos continuar aqui. Outra coisa que é interessante falar também é que você tem protozoários que mantêm troca de benefícios com outros seres vivos. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de um protozoário que vive no interior, ele vive no tubo digestório de cupim, por exemplo. Porque o cupim, como a gente sabe, ele come madeira.
Mas não é que ele come a madeira. Na verdade, ele ingere a celulose, os nutrientes que tem na madeira. E aí o que acontece? Só que o cupim ele não consegue fazer a digestão da celulose que está na madeira sozinho. Ele vai precisar, na verdade, da ajuda de um protozoário chamado triconinfa, e esse protozoário faz a digestão da celulose, vive lá no intestino do cupim. Então, ele faz a digestão da celulose e, em troca, ele fornece alimento para o cupim e o cupim, em troca, fornece abrigo e proteção para ele. É uma relação muito bacana em que há troca de benefícios entre os dois. A gente chama isso de mutualismo, tá? Porque os dois saem ganhando. Então, ó, o cupim ganha alimento e o protozoário, além do alimento, ganha proteção também. Mas dando continuidade aqui, uma coisa que eu pontuei para vocês no início do vídeo, e aí eu vou continuar pontuando com vocês, é isso aqui, ó. Gente, às vezes fica muito repetitiva a minha fala. É porque quando você vai gravar, é muito estranho. Então, a gente se perde um pouco nas palavras. Mas continuando aqui, ó. Os protozoários são organismos heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento e se alimentam tanto da matéria orgânica de micro-organismos vivos, como bactérias e outros protozoários, né? Então vamos sempre lembrar, os protozoários eles são heterotróficos, lembra disso. Daí o que acontece? Eu coloquei para vocês um videozinho que esse vídeo, na verdade, ele vai mostrar uma ameba se alimentando. Para vocês, a ameba é um exemplo de protozoário e vocês vão conseguir identificar o que eu estou falando. Ó. Nesse vídeo que eu vou passar para vocês, deixa eu tirar o som aqui. Olha só, essa aqui é uma ameba, isso aqui são dois protozoários chamados de paramécio. Eu quero que vocês observem o seguinte, olha só. Ó, opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Deixa eu pausar aqui o vídeo onde eu queria pausar aqui. Olha só, se você observar bem, ó, isso aqui ó, é a célula, é a membrana de uma ameba. E esse aqui são dois paramécios, ó, que também é um tipo de protozoário, aquele que eu mostrei lá no início do vídeo. Nesse caso aqui, como a ameba é um protozoário e ela é um organismo heterotrófico, ela está ingerindo outros protozoários. E observa que ela vai emitir tipo, como se fossem prolongamentos. Né? Isso aqui é um prolongamento do citoplasma dela. Isso aqui eu chamo de pseudópode. Eu chamo não, todo mundo chama, né? Os biólogos chamam de pseudópode. Aí olha só como é que ela faz para se alimentar. Isso é no microscópio. Ó, ela vai colocando, expandindo os seus pseudópodes. E ó, ela engloba todo o alimento dela. E ela forma um vacúolo digestivo, que é isso aqui, ó. E aqui ela vai começar a liberar enzimas digestivas que vão fazer a digestão desses organismos aí, ó lá. E aí ela está se alimentando, retirando os nutrientes para ela. Olha que bonitinha. Linda. Então, olha só. Tá vendo? Ó? Ela não consegue produzir o próprio alimento dela. Isso aqui é uma célula só. Isso aqui ó, é uma ameba. Tá? Isso você só consegue ver no microscópio. Tá certo? Se você olhar para a água ali que está contaminada com ameba, por exemplo, você não vai conseguir enxergar isso aqui não. Tá certo? Continuando. Agora a gente vai para uma parte mais específica dos protozoários. E aqui eu não quero que vocês fiquem tentando decorar os elementos que eu vou falar aqui agora. Na verdade, é a título de conhecimento. Tá? Primeiro, como eu já disse para vocês, a classificação dos protozoários ela é muito controversa. Então você tem várias discussões acerca da classificação desses organismos. E a partir dos estudos feitos por biólogos, eles perceberam que existem várias linhagens que deram origem aos protozoários, então não tem como eu colocar eles num grupo só. E os protozoários são grupos muito diferentes e por isso é muito difícil você classificá-los. A maioria dos biólogos utiliza como critério de classificação, não é o único critério, tá? Mas utiliza como principal critério as estruturas locomotoras e a estrutura celular. Vocês vão entender o que eu estou falando nos outros slides, tá bom? Então, ó, principal elemento de classificação dos protozoários, não é o único, tá? Mas é o principal. São as estruturas locomotoras, ou seja, como eles fazem para se locomover,
e a estrutura celular, tá? E aí, a partir disso, eu vou usar para vocês a classificação que é mais comum nos livros, que reúne os protozoários em alguns grupos, como Rhizópoda, Actinópoda, Foraminífera, Zoomastigófora e Ciliófora. Professor, eu preciso decorar isso aqui tudo? Não precisa. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Porque ao analisar o protozoário, você já automaticamente vai conseguir saber a qual grupo pertence. Quer ver? Olha só, vamos falar do primeiro. Aqui, ó. Esse slide aqui, alunos do Colégio Tancredo Neves. Printa esse slide, que é esse aqui que eu quero que vocês façam no caderno. Então, o que vocês vão fazer no caderno de vocês? Vocês vão colocar o cabeçalho conforme eu vou indicar para vocês fazerem. E aí vocês vão anotar assim, ó, protozoários e vão colocar o que está nesse slide. Vocês vão montar esse quadro aqui no caderno de vocês. Ok? Apenas isso aqui, certo? É o que vocês vão anotar no caderno de vocês. Printa a tela. Anotou? Continuando. Aqui tem os grupos, os 6 grupos que eu falei para vocês. E aqui as principais características, tá certo? Isso aqui eu quero no caderno de vocês, tá bom? Continuando. Ah, professor, os outros precisa copiar? Não, somente esse slide. Continuando aqui, ó. Filo Rhizópoda, ou os rhizópodes. Esse filo também pode ser chamado de sarcodina. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá certo? Principal representante desse grupo dos protozoários, as amebas. Falou risópode, lembra das amebas. Quase que não saiu. Vamos lá. Por que eles recebem esse nome, risópode, sarcodina? Porque, olha só, a principal característica desse grupo, eles vão se locomover e vão capturar o alimento através de uma estrutura chamada pseudópode. Até indiquei para vocês aqui, ó, na imagem. Isso aqui, ó, essas expansões do citoplasma eu chamo de pseudópode. Então, o nome risópoda, riso vem de raiz, poda significa pé. Então é como se os pés fossem várias expansões, como se fossem raízes do animal. Por isso o nome risópoda, tá? Então, pseudópode são falsos pés, ó, tá vendo? Ó, são expansões do citoplasma que ele vai usar para se locomover, tá certo? Então, se perguntarem para vocês qual é a principal característica dos risópodes, é exatamente essa estrutura chamada de pseudópode, que é usada tanto para se locomover quanto para capturar alimento. Uma coisa que é interessante falar também, eles vivem em água doce ou no mar e eles vão se deslocando sobre os fundos e substratos submersos. O que significa isso? Eles apoiam em algum substrato, ou seja, em algo fixo, algo físico, né, como uma pedra, por exemplo, ou o chão, e eles vão jogando os pseudópodes deles para fazer a locomoção, tá? E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que tem algumas espécies de ameba que ao redor da membrana delas, elas formam uma carapaça, né? Algumas até com grãos de areia, dependendo do lugar onde é encontrada. Essas amebas que têm essa carapaça em volta da membrana delas é chamada de teca-ameba. Eu vou mostrar teca-ameba. Bonitinho, esse nome é teca-ameba. Eu vou mostrar uma para vocês daqui a pouco. E aí uma coisa interessante para falar. Essa aqui, ó, Entamoeba stolítica, é aquela que eu falei para vocês que causa uma doença aos seres humanos chamada de amebíase. Essa aqui vocês precisam conhecer, tá? Aqui está mostrando uma foto no microscópio, esse protozoário invadindo aqui os tecidos humanos aqui do intestino. Essa aqui é a tecameba, ó. Aqui está a ameba, ó, a membrana dela, e em volta essa carapaça, ó. A carapaça aqui, ó. Isso aqui é uma tecameba. Certo? Isso aqui é uma célula só. Tá? Pronto, fechou ali os risópodes, a gente vai para o outro grupo, que é o Filoactinópoda. Esse Filoactinópoda, olha só que legal. Eles têm esse nome por quê? Porque, sabe aqueles pseudópodes que eu mostrei nas amebas? Aqueles pseudópodes, esse aqui, ó. Então, esses organismos aqui, chamados de actinópoda, eles têm uma estrutura. Os pseudópodes deles, eles são bem fininhos, eles são tipo como se fossem pequenas agulhas em volta do animal, assim. Vocês vão ver o que eu vou falar para vocês agora. E aí nós temos 2 grupos.
o grupo dos radiolários, tá vendo? Eles têm um disco central, e aí esses axópodes, que são essas estruturas, vão saindo de dentro do corpo do animal. Esses animais aqui, eles são exclusivamente marinhos, tá? Então vivem no mar. E nós temos os heliozoários, tá vendo aqui, ó, os axópodes, ó, bem fininho. Esse aqui é um pseudópode, só que bem afilado. E ele vive em água doce, esses aqui, tá? E uma coisa que é interessante também poder falar sobre esses radiolários aqui, é que essa parte aqui deles aqui, ó, ela é uma cápsula interna, e essa cápsula ela pode ser constituída de quitina, tá? Que é aquele mesmo material que forma a casca do besouro, por exemplo, né? Obviamente isso daqui não é um besouro, mas é o mesmo material que dá origem a essa casca, então é rígida, tá? Bem, desse grupo o importante para falar é somente isso, tá certo? Eu acho que o grupo que a gente mais estuda é o das amebas, e eu vou falar dos outros dois daqui a pouco. Nós temos esse aqui, o Foraminífera, e o grupo Foraminífera, depois eu vou citar uma coisa importante deles. A principal característica desse grupo é que eles possuem uma carapaça externa, ou seja, fora do corpo, e essa carapaça vai ter um componente chamado carbonato de cálcio, ou pode ser de quitina, ou mesmo fragmentos calcários ou silicosos. O que isso quer dizer? Eles vão ter uma estrutura rígida que vai formar como se fosse um esqueleto, tá? Só que do lado de fora desses animais. Desculpa, a gente corrige, não é animal. A gente tem o hábito de falar animal. Desses organismos. Eles não são animais, pelo amor de Deus, Rafael. Topa essa boca sua para você não falar que é animal. Isso é um organismo, tá? Não é animal. Não é animal. Esses organismos, eles têm uma carapaça externa, os foraminíferos, e essa carapaça externa, ela é constituída por uma estrutura rígida, chamada de carbonato de cálcio, ou pode ser quitina, ou pode ter calcário, tá? Daí, olha só, uma coisa que é interessante. Esses organismos, eles vão ter nessa carapaça várias perfurações por onde vão sair os pseudópodes. E aí, para que é usado esses pseudópodes? Para capturar o alimento. E uma curiosidade, a presença desses protozoários pode indicar a existência de petróleo na região. Por quê? Porque é o seguinte, nos mares, antigamente, no início da formação da Terra, os mares eles eram assim, era abundante a quantidade de foraminíferos nesses oceanos primitivos. E aí o que acontece? A carapaça que foi deixada por esses foraminíferos, eles começaram a formar vários depósitos no fundo dos oceanos. E esses depósitos, quando esses organismos iam morrendo, eles formavam como se fosse uma camada de rocha sedimentar. Essas rochas que ficaram no fundo dos oceanos, geralmente essas rochas calcárias, elas ajudam inclusive na formação do petróleo. Então hoje, quando eles estão ali perfurando para achar petróleo, se eles encontram a carapaça desses protozoários nessas rochas que estão no fundo dos oceanos, a chance de ter petróleo é muito grande, tá? Aqui tem um exemplo. Tá vendo as perfurações? Obviamente que isso aqui é 100 micrômetros, é muito pequeno. Isso aqui são vários organismos que são encontrados presos em rochas assim. Eles indicam a presença de petróleo. E por esses furinhos aqui, ó, que vocês estão vendo na estrutura que está sendo mostrada, é por onde saem os pseudópodes, tá? Agora, esse grupo aqui eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção, porque é um grupo importante, uma vez que temos representantes dentro desse grupo que nos causam doenças, tá? E eu vou falar especificamente deles, o da malária e o da toxoplasmose, tá certo? A malária, ela é uma doença causada por um protozoário que é transmitido pela picada de um mosquito, tá? Depois vai ter uma aula só sobre as doenças, mas a princípio é isso que eu vou falar para vocês. E a toxoplasmose, o protozoário geralmente está presente nas fezes de gato, de outros felinos, tá certo? E é muito perigoso para mulheres que estão grávidas. Vamos lá. O que tem de importante no filo apicomplexa? Tá? Eu vou explicar para vocês o que tem de importante. Esses organismos que estão no filo apicomplexa são
protozoários parasitas. Então, esse grupo contém protozoários parasitas, tá? E uma coisa que é interessante falar também é que esses organismos não têm estruturas locomotoras, tá certo? Então eles não vão ter pseudópodes, eles não vão ter flagelos, eles não vão ter cílios, tá? Esses organismos não têm estruturas locomotoras e são parasitas. Uma coisa que é interessante também falar, em algum estágio da vida desses animais... Ai, gente, de novo eu falando animal. Oxi! Desses organismos, eles vão ter uma estrutura celular chamada de complexo apical. Tá? Professor, mas o que é isso? Esse complexo apical, ele é uma estrutura, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui, ó. Isso aqui, ó. O complexo apical, ele vai fazer o seguinte, ele é um prolongamento da célula, e isso aqui é o que eles usam, assim, estudos indicam que isso aqui é o que eles usam para invadir o hospedeiro, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, é um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Ele causa toxoplasmose. Observa que ele só tem uma célula, tá vendo? Aqui só tem uma célula, como vocês podem observar aqui, tá? Essa aqui, ó, é uma célula sanguínea invadida pelo protozoário que causa malária, tá? Que é o Plasmodium, o nome do protozoário, ok? Eu vou continuar porque senão a aula fica muito extensa e cansativa. Mas vamos lá, olha só. Esse grupo aqui são os Zoomastigóphora, que é o grupo dos flagelados. Olha que simples. Se eles são o grupo dos flagelados é porque eles têm o quê? Flagelo. Simples assim, tem flagelo, tá? E para que é usado esse flagelo? Eles vão usar para locomoção e captura de alimentos, tá? Aqui nós temos algumas espécies que são de vida livre e outras que são parasitas. Por exemplo, observa aqui, ó. Ó, deixa eu colocar aqui um ponteiro para vocês entenderem o que eu estou falando. Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um flagelo. Cada um desses aqui é um protozoário. Esse protozoário aqui ele é muito conhecido por quê? Porque ele causa a doença de Chagas, que é aquela doença que afeta principalmente o coração, tá? E uma coisa que é interessante falar sobre esse grupo aqui, sobre esses organismos. Ele é transmitido pela picada de um besouro chamado barbeiro, tá certo? E aí observa que ele tem esses flagelos aqui, ó, tá? Esse aqui do lado, ele é um outro protozoário também que parece. Ele também tem flagelos, ó os flagelos aqui. E o nome desse protozoário é Leishmania ou Leishmania brasiliensis. E ele causa uma doença chamada de leishmaniose. Essa leishmaniose ela pode dar feridas na pele. E ela é transmitida pela picada de um mosquito chamado de birigui ou mosquito palha, tá? Depois vocês vão dar uma olhadinha no que eu estou falando aí. Vocês podem pesquisar depois. Esse aqui, ó, triconinfa, é o que eu falei para vocês, que vive no intestino, no sistema digestório, na verdade, no intestino não. No sistema digestório de cupins, baratas e ajuda na digestão da madeira, tá? Da celulose. E para a gente ir partindo ali para o final da nossa explicação, a gente tem os cilióforas, que são os ciliados. Como o próprio nome diz, eles vão ter uma estrutura chamada cílios. Professor, mas o flagelo e cílio não é a mesma coisa? Porque o flagelo, para quem observou lá na outra, ela parece um cílio, né? Só que ele é comprido. Essa é a diferença, gente. Na verdade, os cílios, além da origem dessa estrutura, a diferença mais óbvia deles é que eles são mais curtos e geralmente são mais numerosos do que os flagelos. Geralmente os flagelos vai ter um ou dois ou três, e cílios é pelo corpo inteiro. Outra coisa que é interessante falar é que os ciliados eles vão ter mais de um núcleo por célula, tá? Então é uma célula que pode ter mais de um núcleo. Um deles vai ser maior, chamado de macronúcleo, e os outros são menores, os micronúcleos. Aqui eu tenho um exemplo, tá? O Balantidium coli, que infecta principalmente o intestino do porco. Esse aqui é o Paramestre. Observe em volta deles aqui, ó, cheio de cílio, ó. São ciliados, ó. Tá vendo? Ok? E antes de finalizar e falar da reprodução, tem uma coisa que é importante falar para vocês. Essa estrutura aqui é chamada de vacúolo pulsátil. É porque é o seguinte, essa estrutura aqui, ela é presente principalmente em protozoários de água doce.
Porque o que acontece? O protozoário de água doce, dentro do corpo dele aqui, ó, é muito concentrado. E aí o que acontece? Naturalmente, a água começa a entrar nesses organismos, ó. Começa a entrar nele. A água começa a entrar. Esse aqui é um paramécio, tá? O que acontece? É ciliado, ó, tantos cílios aqui em volta dele, ó. O que vai acontecer aqui nesse caso? É interessante vocês observarem assim, se ele começar a entrar água, entra água, entra água, entra água, vai chegar um momento que esse organismo pode estourar. A célula dele se rompe e ele morre. E isso não seria interessante para o organismo. Daí o que vai acontecer? Essa estruturazinha aqui é chamada de vacúolo pulsátil, ou em alguns livros trazem o nome contrátil, ele vai fazer uma regulação dessa água. Quando começa a entrar água demais no protozoário, esse vacúolo ele incha, vai para fora da célula, perto da membrana, e expulsa essa água em excesso que está lá dentro do organismo. Então ele enche de água, vai para a membrana e solta esse excesso de água lá fora. Então ele regula a quantidade de água, por isso que eu chamei ele de regulador osmótico. Osmose é o nome de um transporte de água, tá? Por exemplo, do meio, geralmente a osmose acontece do meio menos concentrado para o mais concentrado. Transporte de água, tá? De solvente, de água. Então, para tentar dissolver um lado que está muito concentrado, o que vai acontecer? A água vai passar para esse lado. Vou citar um exemplo. Quando você joga sal na alface, você vê que a alface fica murcha. Por quê? Porque a água que tem dentro das células da alface vão sair para tentar dissolver o sal que está lá fora. A gente chama isso de osmose. Tá? O texto aqui explica isso. Ó. O ingresso constante de água do meio para o interior da célula coloca em risco a integridade celular. A remoção contínua dessa água mantém constante a concentração dos líquidos celulares e evita os riscos de rompimento da célula. É um trabalho que consome energia. Tá certo? E aqui tem a reprodução dos protozoários, que podem ser de dois tipos. Tá? Ela pode ser assexuada e pode ser sexuada. Tá? Lembrando, assexuada não vai haver troca de material genético. Sexuada vai haver a troca. Ok? Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo, e esse vídeo, na verdade, ele mostra várias características dos protozoários. Mas o que eu quero mostrar principalmente para vocês é os dois tipos de reprodução. Tá? Eu vou adiantar um pouco o vídeo para chegar na parte em que eu quero que vocês vejam. Ok? Eu estava dizendo, eu acelerei aqui um pouco o vídeo para vocês e vou continuar falando sobre a reprodução dos protozoários, né? E é importante a gente entender duas coisas, tá? No vídeo ele vai mostrar a reprodução de uma forma bem simples e rápida para vocês entenderem. Porém, eu quero colocar a definição de cada um desses tipos de reprodução. A maioria dos protozoários que têm a vida livre, eles vão se reproduzir de forma assexuada e tem um nome esse tipo de reprodução assexuada, tá? O nome dessa reprodução é divisão binária. E aí você vai observar que quando você estiver vendo o vídeo, você vai ver que a célula vai crescer até um determinado tamanho, e aí ela se divide ao meio e dá origem a dois novos indivíduos. Que fique claro isso, tá? Que na verdade, por que ela é assexuada? Porque um organismo se divide e origina dois, tá certo? Então é bom ficar atento a isso para que não tenha dúvidas. Olha só. A reprodução na maioria dos unicelulares eucariontes ocorre por bipartição, um processo assexuado, no qual um indivíduo dá origem a dois outros idênticos. Então, ó, vocês viram aí que... professor, mas você falou divisão binária e aí tá falando bipartição. É a mesma coisa, tá? Ok? Também há uma outra forma de reprodução, só que é a reprodução sexuada. Lembrando, reprodução sexuada tem-se esse nome porque vai haver a troca de material genético. Então, indivíduos diferentes
eles vão fazer o quê? Eles vão trocar material genético. E a principal forma de reprodução sexuada, e geralmente os livros trazem o paramécio como exemplo, é chamada de conjugação. Conjugação, tá? Nesse exemplo, deixa eu colocar aqui no vídeo para vocês. Aqui está mostrando ainda a bipartição, tá vendo? Separando e originando dois indivíduos. Mas nos ciliados, além da reprodução assexuada, há a reprodução sexuada, na qual dois indivíduos se unem, trocam material genético. Então observa, ó, dois indivíduos vão se unir e vão trocar material genético. Esse organismo aqui ciliado é o paramécio, tá? O nome dessa reprodução sexuada é conjugação. Por meio de uma ponte citoplasmática e se separam. Observa que eles trocaram material genético, não houve a formação de um novo indivíduo. Então, depois da conjugação, eles vão ter misturado o material genético deles. Um organismo com o outro vão trocar material genético, tá? Isso é importante vocês saberem. Ao observar estas cenas, pode-se ter uma pequena ideia de como são e como vivem esses unicelulares eucariontes de vida livre. Tá? Então, pessoal, olha só. A gente finaliza aqui essa aula sobre protozoários que pertencem ao reino protoctista. Aqui estão as referências do livro que eu utilizei para montar os slides, né, que é do Amabis e Marto, tá? O Marto. E aqui são os dois links dos vídeos que eu usei na apresentação. Caso vocês queiram os slides para vocês, pode me solicitar via WhatsApp ou pedir ali no Instagram, tá? Que eu envio para vocês esse material, tá bom? Desejo a todos um bom dia e que vocês possam ter aproveitado aí essa videoaula, tá ok? Beijo, beijo e até mais. Vou colocar para vocês aqui um vídeo, e esse vídeo, na verdade, ele mostra várias características dos protozoários, mas o que eu quero mostrar principalmente para vocês é os dois tipos de reprodução, tá? Eu vou adiantar um pouco o vídeo para chegar na parte em que eu quero que vocês vejam, ok? Eu estava dizendo, eu acelerei aqui um pouco o vídeo para vocês e vou continuar falando sobre a reprodução dos protozoários, né? E é importante a gente entender duas coisas, tá? No vídeo ele vai mostrar a reprodução de uma forma bem simples e rápida para vocês entenderem. Porém, eu quero colocar a definição de cada um desses tipos de reprodução. A maioria dos protozoários que têm a vida livre, eles vão se reproduzir de forma assexuada, e tem um nome esse tipo de reprodução assexuada, tá? O nome dessa reprodução é divisão binária. E aí você vai observar que, quando você estiver vendo o vídeo, você vai ver que a célula vai crescer até um determinado tamanho, e aí ela se divide ao meio e dá origem a dois novos indivíduos. Que fique claro isso, tá? Que, na verdade, por que ela é assexuada? Porque um organismo se divide e origina dois, tá certo? Então é bom ficar atento a isso para que não tenha dúvidas. Olha só. A reprodução na maioria dos unicelulares eucariontes ocorre por bipartição, um processo assexuado, no qual um indivíduo dá origem a dois outros idênticos. Então, ó, vocês viram aí que professor, mas você falou divisão binária e aí tá falando bipartição. É a mesma coisa, tá? Ok? Também há uma outra forma de reprodução, só que é a reprodução sexuada. Lembrando, reprodução sexuada tem-se esse nome porque vai haver a troca de material genético. Então, indivíduos diferentes, eles vão fazer o quê? Eles vão trocar material genético. E a principal forma de reprodução sexuada, e geralmente os livros trazem o paramécio como exemplo, é chamada de conjugação. Conjugação, tá? Nesse exemplo, deixa eu colocar aqui no vídeo para vocês.
Aqui está mostrando ainda a bipartição, tá vendo? Separando e originando dois indivíduos. Mas nos ciliados, além da reprodução assexuada, há a reprodução sexuada, na qual dois indivíduos se unem, trocam material genético. Então observa, ó, dois indivíduos vão se unir e vão trocar material genético. Esse organismo aqui ciliado é o paramécio, tá? O nome dessa reprodução sexuada é conjugação. Por meio de uma ponte citoplasmática e se separam. Observa que eles trocaram o material genético, não houve a formação de um novo indivíduo. Então, depois da conjugação, eles vão ter misturado o material genético deles. Um organismo com o outro vão trocar material genético, tá? Isso é importante vocês saberem. Ao observar estas cenas, pode-se ter uma pequena ideia de como são e como vivem esses unicelulares eucariontes de vida livre. Tá? Então, pessoal, olha só. A gente finaliza aqui essa aula sobre protozoários que pertencem ao reino protoctista. Aqui estão as referências do livro que eu utilizei para montar os slides, né, que é do Amabis e Marto, tá? O Marto. E aqui são os dois links dos vídeos que eu usei na apresentação. Caso vocês queiram os slides para vocês, pode me solicitar via WhatsApp ou pedir ali no Instagram, tá? Que eu envio para vocês esse material, tá bom? Desejo a todos um bom dia e que vocês possam ter aproveitado aí essa videoaula, tá ok? Beijo, beijo e até mais!